A pergunta de hoje é: o que é o pecado para a morte? 1 João capítulo 5, verso 16, é um dos versículos mais difíceis de interpretar no Novo Testamento. Lá está escrito: se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, deve orar e Deus lhe dará a vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há um pecado que leva à morte. Não estou dizendo que ele deve orar sobre isso. De todas as interpretações existentes, nenhuma parece responder a todas as questões relativas a este versículo. A melhor interpretação pode ser encontrada comparando esse versículo com o que aconteceu com Ananias e Safira em Atos 5, do 1 ao 10. O pecado para a morte é um pecado voluntário, contínuo e impenitente. Deus chamou seus filhos à santidade e Deus os corrige quando eles pecam. Não somos punidos por nosso pecado no sentido de perder a salvação ou estar eternamente separados de Deus, mas somos disciplinados. Hebreus 12, 6 nos diz: o Senhor corrige a quem ama e corrige a todo aquele a quem aceita como filho. 1 João capítulo 5, verso 16, diz que chega um ponto em que Deus não pode mais permitir que um crente continue em pecado impenitente. Quando esse ponto for alcançado, Deus pode decidir tirar a vida do crente que insiste em viver no pecado. A morte é a morte física. Deus, às vezes, purifica sua igreja removendo aqueles que o desobedecem deliberadamente. O apóstolo João faz uma distinção entre o pecado que leva à morte e o pecado que não leva à morte. Nem todo pecado na igreja é tratado da mesma maneira, porque nem todo pecado se eleva ao nível do pecado que leva à morte. Em Atos 5, 1 ao 10 e 1 Coríntios 11, do 28 ao 32, Deus lidou com o pecado intencional e calculado na igreja, tirando a vida física do pecador. Talvez seja isso também o que Paulo quis dizer com a destruição da carne em 1 Coríntios 5, 5. João diz que devemos orar pelos cristãos que estão pecando e que Deus ouvirá nossas orações. Mas pode chegar um momento em que Deus decide abreviar a vida de um crente devido ao pecado impenitente. Orações por uma pessoa tão desatenta não serão eficazes. Deus é bom e justo, e Ele nos fará uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Para promover esse fim, Deus castiga seus filhos. Que o Senhor nos preserve da dureza de coração, que nos levaria a cometer o pecado para a morte. Esperamos que esta resposta o tenha ajudado. Siga-nos em nossas redes sociais pelo Facebook e Instagram. Baixe o nosso app disponível em iOS e Android. Visite também o nosso site para conhecer mais conteúdo como este. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar com seus amigos e familiares. Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família e até o próximo vídeo.